sou a Gabriela da Brasil Notebooks. Conforme combinado no e-mail anterior, eu estou aqui gravando a nossa primeira videoaula do workshop para manutenção de computadores. Hoje o tema vai ser formatação. Bom, pessoal, então eu vou começar falando sobre formatação. O que é uma formatação e por que formatar um computador? Frequentemente os clientes chegam e falam que o computador está devagar, está lento, está travando e que gostaria de uma formatação. De fato, um primeiro procedimento para tentar corrigir a lentidão, travar o computador, é fazer uma formatação. Como funciona uma formatação? Existem dois tipos de formatação, a formatação física e a formatação lógica. Formatar significa apagar tudo o que está dentro do seu computador. Apagar dados, apagar programas e também apagar o sistema operacional. E a peça que todos esses conteúdos estão contidos se chama HD, ou disco rígido em português. O HD é uma peça que é constituída de partes físicas. Quais são elas? Os discos, o braço e a cabeça de leitura e o motor. Como vocês podem ver nessa imagem, os discos são lidos pela cabeça de leitura, que é segurada, apoiada pelo braço de leitura e que gira, faz essa rotação com o funcionamento do motor. A formatação física é diferente da formatação lógica. Formatar um HD fisicamente significa apagar ou trocar partes e peças desse HD. Então, quando a gente fala de formatação física, a gente vai estar trocando ou os discos, ou trocando o braço de leitura ou a cabeça de leitura, ou também consertando o motor. E na parte de trás do HD tem a placa lógica dele, que é a placa que faz todos os componentes se integrarem. É a placa que faz o HD entender qual que é o funcionamento dele. Para fazer uma formatação física de HD, precisa de um ambiente extremamente esterilizado. Esses ambientes têm geralmente em fábricas ou em lojas de recuperação de dados, recuperação de HD, onde se faz a recuperação física trocando essas partes e peças de HD. Tá? Então o HD é composto por disco, no disco tem as trilhas e tem os setores. Os famosos setores é que são testados em um teste de HD. Isso é a formatação física, que nada tem a ver com a formatação lógica, que é a formatação que a gente vai abordar aqui hoje. A formatação lógica significa apagar os dados do HD logicamente. De que forma? Entrando no sistema operacional, apagando tudo o que está lá e reinstalando o sistema operacional. Então, já são dois passos. A primeira é formatar, que seria apagar. Depois a gente vai entrar com a reinstalação do sistema operacional e tem alguns passos assim por diante para finalizar uma formatação e você conseguir usar o seu computador normalmente depois com todos os programas e com o sistema operacional instalado, seja ele Windows, seja ele Linux ou algum outro. A formatação lógica consiste em uma série de técnicas passo a passo que você tem que seguir para ter sucesso nesse serviço que você vai prestar no computador do seu cliente ou no seu computador. O primeiro passo da formatação é alterar a ordem de boot. E eu vou explicar para vocês o que significa essa ordem de boot, esses termos que nós vamos usar. O computador, no momento que ele liga, são 3 passos que ele segue. Primeiro é o ligar, ligar mesmo. Quando você aperta o botão de ligar, a parte física do botão, e ele liga, entra a energia, ele energiza a placa-mãe e começa a integrar os sistemas. Quem é responsável por integrar os sistemas é um sistema interno chamado BIOS, que tem a famosa bateria BIOS, que é uma bateria CR2032 comum, que só alimenta esse sistema. A BIOS tem a função de fazer um teste rápido em todos os componentes do seu computador, memória, HD, teclado, placa-mãe e todos os outros. Ela faz um teste rápido, como vocês podem ver na imagem aqui, e alguns computadores mostram essa imagem, outros computadores mostram somente o logo das marcas. Nessa imagem, a gente pode ver que estão aparecendo todos os componentes do computador. HD, memória, gravador de CD e DVD, quando tiver, entre outros.
Depois que a BIOS faz esse teste rápido e integra todos esses componentes no computador, aí vem a parte de boot, que é quando o computador fala assim, alguém tem algum sistema operacional para mim? E o primeiro sistema operacional que ele encontra, ele acopla nesse sistema, nesse processo, e gerencia esse sistema operacional e começa a executar ele. Então são 3 partes. Primeiro, ligar. O segundo é uma parte que a gente chama de post, que é essa parte de teste da BIOS, que ela testa todos os componentes. E o terceiro vem o boot, que é quando entra o sistema operacional em operação no seu computador. Quando a gente vai formatar um computador, a gente tem que dar uma ordem ao computador para que ele entenda que o boot virá de uma mídia externa, seja ela um CD com um sistema operacional gravado com uma imagem, ou, de uma forma mais profissional, um pendrive bootável, um pendrive que tem imagem de sistema operacional que você vai colocar na sua entrada USB e a partir disso ele vai dar boot nesse sistema operacional novo que você irá instalar. Entretanto, na formatação tradicional, é preciso seguir alguns passos antes de você alterar a ordem de boot e simplesmente apagar tudo que tem dentro do seu computador. Uma questão muito importante é, por exemplo, o backup de dados. O que é backup de dados? É salvar todos os seus dados antes de você apagar tudo isso que está dentro do seu computador. Para salvar os seus dados, fotos, vídeos, documentos, você precisa antes transcrever esses dados para uma outra mídia externa, seja para um CD, seja para um pendrive ou até mesmo para um HD externo. Então, para transcrever todos esses dados de maneira manual, eu vou ensinar para vocês um passo a passo muito simples para fazer. Primeiro, a gente vai entrar aqui, antes de formatar o computador, em Meu Computador. Você vai ver aqui na tela que tem aqui C, e dentro de C, que é o diretório que foi criado dentro do seu HD com todos os dados que você tem, com todos os programas e com também todos os drivers, que nós vamos explicar daqui a pouco o que significa. Entramos aqui em C, você vai ver aqui que tem várias pastas, arquivos de programa, pasta Windows, e tem uma pasta aqui chamada Usuários. Essa pasta está diretamente ligada às contas de usuários que estão acessando o Windows nesse computador. Na parte de usuários, se você der 2 cliques em usuários, você vai achar todos os usuários que estão dentro do Windows, que usam esse sistema operacional. Geralmente tem um usuário administrador e um usuário convidado. Em geral, a maioria dos dados estão no usuário administrador, que pode ter o seu nome, ou pode ter o nome do seu cliente, ou somente administrador. Dando 2 cliques nesse usuário, você vai abrir outras pastas que estão dentro do sistema Windows, como área de trabalho, documentos, downloads, imagens, vídeos, etc. Isso é o que você tem que salvar antes de formatar o seu computador. Dentro dessa pasta estão todos os seus dados, tudo o que você já salvou até hoje dentro do seu computador. É o seu histórico dentro do computador. Então você pode selecionar a pasta Usuários com o seu nome, a pasta Administrador, ou a pasta que tem o seu nome, ou a pasta toda Usuários, se na dúvida, se tem algum convidado que usa ou não, você pode selecionar tudo, copiar essa pasta e colar para uma mídia externa. Você copia e cola dentro da mídia externa que você conectou ao seu computador, seja ela um CD, um DVD, um pendrive ou um HD externo. Espera transferir esses dados e após a transferência desses dados, a gente vai ter que salvar os drivers do computador também. Porque, frequentemente, após uma formatação, os computadores voltam sem acesso à internet. E por esse motivo, não é possível baixar os drivers do seu computador direto do site do fabricante, onde estão disponibilizados todos os programas que fazem o computador funcionar, todos os drivers que são responsáveis por fazer o computador funcionar, exercer as suas funções devidas. Então a gente vai ter que salvar os drivers do seu computador. Muitos computadores têm uma pastinha de drivers, outros não têm uma pastinha de driver. Então como que a gente vai proceder? A gente vai voltar lá em C, conforme eu estou mostrando aqui.
Vamos lá em meu computador, C2 pontos. E em alguns computadores a gente vai encontrar essa pastinha escrito drivers. Se tiver, você pode selecionar essa pasta drivers, dar um botão direito com o mouse, selecionar a opção copiar e colar na sua mídia externa. Então, com isso, nós vamos salvar todos os drivers, que são os programas que fazem os computadores funcionar. Caso você não encontre essa pasta drivers dentro dos diretórios do seu computador, você pode baixar no site do fabricante os devidos drivers para o seu computador, para o seu modelo de computador. Os drivers estão ligados diretamente ao hardware, ao tipo de computador que você tem, ao modelo de computador que é o seu, a marca e também ao sistema operacional que o seu computador opera. Então, vamos supor que você tenha um computador HP, DV4. Você abre a pesquisa do Google, vamos lá no Google e digitar drivers HP DV4. Com isso, a pesquisa vai te direcionar, frequentemente como o primeiro resultado da página, para o site oficial da HP, dentro da página de suporte, onde tem os drivers para que você possa fazer o download. Então você vai selecionar ali essa primeira página, que é a página oficial do seu computador, da marca do seu computador, e você vai cair ali em drivers. Dentro de drivers, ele vai te mostrar todos os drivers que o seu computador opera, que você precisa baixar eles, fazer o download de todos esses drivers e salvar na sua mídia externa. Dentro dessa mídia, você vai ter, após fazer o download, todos os drivers que constituem o seu computador. Tudo o que é preciso para o seu computador voltar a operar da maneira correta após a formatação. Feito isso, você pode desligar o seu computador. Antes disso, verifique se os dados e os drivers de fato estão salvos nessa sua mídia externa, seja em CD, em DVD, um pendrive USB ou um HD externo. Verifique se estão lá. Se estiver tudo certinho, você pode desligar o seu computador para aí sim inicializar o processo de formatação do seu computador. Bom, então depois de desligar o seu computador, a gente vai iniciar agora o processo para alterar a ordem que a gente vai dar ao computador para ele bootar, fazer o boot através da sua mídia externa que você vai ter aí para salvar, gravar o seu sistema operacional. Então, toda vez que a gente liga um computador, alguns computadores aparecem até ali nas entrelinhas que se você pressionar a tecla F2, você consegue alterar na ordem de boot. E se você apertar a tecla F12, você consegue entrar no setup da BIOS. É no local onde a BIOS mostra tudo que está conectado ao computador, no local onde você consegue verificar quais as peças que tem, qual o número de série da sua placa-mãe, da sua BIOS, e também o HD, a memória, e assim a gente consegue verificar tudo e também alterar a ordem de boot. Então, alguns computadores muda muito, isso é muito relativo. Alguns computadores a gente precisa apertar a tecla Delete, outros a tecla F8, alguns outros a gente precisa ligar e pedir para reiniciar, e antes de reiniciar começar a apertar a tecla F2, e depois no momento que ele volta a reiniciar, continuar apertando a tecla F2 e ele vai entrar no setup da BIOS. É muito relativo isso. Se você tiver alguma dúvida com o seu computador, se nenhuma dessas funções funcionar no seu computador, deixa um recado aqui no nosso canal no YouTube, aqui embaixo, ou manda um recado no meu e-mail, que eu ajudo você a encontrar como acessar o setup da BIOS do seu computador, porque realmente isso muda muito. Como eu já tenho um pouco de experiência, eu posso ajudá-los nessas questões. Depois que a gente entrou aqui no setup da BIOS, a primeira função, a gente vai cair aqui no main, que é o principal, que exatamente eles vão mostrar as peças. Depois pode ser que tenha um security, que significa segurança, e os computadores mais novos vêm com uma segurança habilitada para que você não consiga instalar um outro sistema operacional dentro dele, para que você faça somente o recovery de fábrica, a recuperação de fábrica. Nos computadores que tiver essa opção, nós vamos ter que alterar essa opção. Nós vamos clicar aqui em Security,
vai ter lá um Security Boot, uma opção chamada Security Boot, que significa o boot de segurança. E essa opção vai estar como Enable, habilitada. A gente tem que clicar e desabilitar. Vamos desabilitar essa função. Vamos clicar em Disable para desabilitar essa função. Depois de desabilitar essa função, a gente pode ir ali na aba Boot. Nessa aba, ele vai mostrar todas as formas que o computador pode ser bootável. Pode ser HCI, pode ser UEFI, pode ser Legacy, também varia muito de marca para marca. O fato é que você precisa alterar de UEFI para Legacy para ele habilitar todos os componentes que estão conectados no computador. Frequentemente, o que o computador mostra? Ele mostra somente as partes que são bootáveis, as partes que poderiam dar boot através dela. E elas são o HD e o gravador de CD e DVD. E se você tiver uma mídia, ela vai aparecer lá, um CD ou um DVD, ela vai aparecer ali no gravador de CD e DVD. E se você tiver ou com um pendrive ou com um HD externo conectado, essa mídia vai aparecer como um USB HDD, ou somente USB, ou também o nome da mídia, ou a marca do pendrive, né, que você está conectada lá, ou a marca do HD externo que você conectou no seu computador. Então, você vai selecionar essa mídia que você está utilizando para formatar o seu computador, como em primeiro lugar. Para isso, ou você mobiliza sempre com a seta do teclado para baixo ou para cima. E em alguns computadores você aperta F6 ou F5 para subir e descer, ou mais e menos para subir e descer. Então você tem que descobrir qual que é o seu computador, vai colocar essa mídia bootável, essa mídia externa, como primeiro lugar para formatar, como primeiro ordem de boot do seu computador para que você possa formatar ele. Feito isso, você aperta um F10, que ele vai salvar e vai desligar e vai sair desse setup da BIOS. E assim o computador vai ser desligado e reiniciado. A partir daí, você vai ver essa tela aqui, onde vai voltar, ele vai reiniciar e no momento de boot ele vai pegar essa mídia externa. E daí o Windows vai começar a carregar os arquivos de sistema operacional. E é aí que você está começando a sua formatação. Então aí, no momento que o Windows começa a carregar esses arquivos, você pode deixar ele terminar de carregar. Ele vai pedir para você selecionar, num próximo passo, aonde você quer gravar esse Windows. Então ele vai mostrar para vocês os vários diretórios que o seu HD está dividido. Alguns têm a parte recovery, que você não precisa apagar. Outros têm uma parte de sistema que você também não precisa apagar. E você vai ver que tem alguns que são maiores. Esses correspondem ao C2 pontos total. É o valor total que está ali em C2 pontos. Que é exatamente o que você quer apagar. Eu estou falando de C2 pontos porque em 90% dos casos é assim que ele é nomeado. Ele é nomeado automaticamente como C2 pontos. Pode também ter nomeado como D2 pontos, como E2 pontos, como F2 pontos e assim por diante. Tá, então, a gente vai instalar no C2 pontos, porque é lá dentro do C que está o sistema operacional primário, que está o sistema operacional, todos os seus dados, todos os seus programas iniciais. Então, feito isso, a gente vai selecionar ali C2 pontos e a gente vai formatar, vai clicar aqui em formatar C2 pontos. Uma vez feito isso, ele vai rodar uma formatação, você aguarda ele terminar de formatar e você vai ver pelo tamanho do diretório que ele não tem mais nada dentro. E daí você pode clicar em avançar. Clique em avançar e o Windows começará a ser instalado dentro desse diretório. Windows ou qualquer outro sistema operacional que você utilizar. Ele vai carregar arquivos e vai fazer a instalação. Você pode esperar ele terminar de fazer a instalação. Nesse momento ele deve reiniciar algumas vezes. É bom você estar acompanhando, porque às vezes ele reinicia e quer começar a instalação de novo. Então você tem que cancelar essa segunda instalação, pode até retirar o pendrive, que ele termina de formatar, de fazer essa instalação, reinstalação do sistema operacional sozinho. No momento que ele termina de fazer essa reinstalação do sistema operacional, ele vai pedir algumas configurações para você, como o nome do usuário. Se for o Windows 10, ele vai pedir para você quais as configurações de segurança que você quer ativar.
se você quer ativar o Cortana ou não. E se for Linux, ele também vai pedir algumas configurações que você mesmo pode definir e pode digitar. Geralmente vem o nome do usuário, você digita o nome de um usuário que você queira, seja o seu nome, seja o nome do seu cliente. E se você não souber, você pode colocar somente usuário ou user, que é o que geralmente a gente faz quando a gente não sabe como proceder, de quem que é o computador e que nome a gente vai dar para ele. Você pode clicar em avançar e em um segundo momento ele vai pedir uma senha. Você pode deixar sem senha, não é obrigatório, ele vai clicar em próximo. Depois dessa próxima tela que vai aparecer, ele vai pedir para você digitar a chave de ativação do Windows. Você pode ignorar, porque a gente vai digitar essa chave de ativação que está na sua máquina. Se for o Windows 7, ele está ou embaixo da máquina, colada numa etiquetinha, ou dentro do espaço da bateria, ou ali do lado do teclado, vai estar colado uma etiqueta com um número de série que a gente vai ter que digitar para que você tenha o seu Windows original. E a partir do Windows 8 não é necessário mais essa chave de ativação. No momento que você instala a mesma versão que você tinha de Windows, ele já fica gravado na BIOS, então ele já volta puxando a chave de ativação que está dentro da BIOS. Afinal de contas, a gente não regravou a BIOS, a gente só formatou o disco rígido do computador. Então ele vai puxar essa chave de ativação automaticamente no momento que você grava a mesma versão de Windows, tá? Uma vez gravada essa versão, feita essas configurações, você vai cair na página inicial, na famosa área de trabalho do seu computador. Você vai verificar que vai estar sem nada, somente vem com a lixeira e com alguns programas já de Windows, por exemplo, como o Internet Explorer, que já faz parte do Windows. Vem só esses programas. Então, a partir daí você está vendo o seu computador já formatado. Olha só que legal, já está formatado o seu computador. Só falta um detalhe, que são os drivers. Precisa agora instalar os drivers para que ele funcione corretamente. Então, como a gente salvou os drivers antes, porque provavelmente ele vai voltar sem conexão de rede, a gente vai agora de novo, vai agora colocar a nossa mídia externa e vai instalar esses drivers que a gente copiou lá. Então, coloca a sua mídia externa na entrada USB, que nem vai aparecer aqui na tela. Ele vai mostrar a lista de drivers que a gente tem dentro desse computador, que vão fazer esse computador funcionar corretamente. Você pode clicar e executar esses drivers, todos eles. Pode clicar e executar os drivers para que eles sejam instalados. E daí é só aguardar a finalização dessa instalação de drivers. Quando finalizar, você precisa reiniciar o computador para que ele entenda que esses programas foram instalados. E também terminar algumas configurações que esses programas precisam fazer, que só é possível no momento que você reinicializa ou que você desliga o computador e liga ele de novo. Então a gente vai lá, vai clicar no menu iniciar, vai reiniciar o computador e esperar ele voltar. E voilá! Está pronto o seu computador, com conexão de internet, com mouse e teclado funcionando, entradas USBs funcionando, webcam, gravador de CD e DVD e tudo mais que integra o seu computador. Formatado, zerado, como se fosse novo. Agora, se você optou por salvar os seus dados, é só você copiar os seus dados que estão na sua mídia externa e colar no seu computador novamente. Se você optou por não fazer backup de dados, então você já tem o seu computador pronto. Agora você pode acessar a internet e baixar os programas que você mais gosta para utilizar o seu computador. Está pronta a sua formatação. Bom, nesse primeiro vídeo eu expliquei como funciona uma formatação e quais são os passos da formatação. Então agora eu vou revisar. A formatação é, primeiro, testar o computador, testar o HD para verificar se ele está ok. Segundo passo, salvar os seus dados, salvar os seus drivers. Terceiro passo, apagar todo o seu sistema operacional e aí sim fazer uma formatação de fato. Quarto passo, reinstalar o seu sistema operacional. E quinto passo, reinstalar os drivers do seu computador. Também tem o sexto passo, que é reinstalar os programas que você usa. Reestabelecer, o sétimo passo seria reestabelecer o backup de dados, caso você tenha. E aí sim começar a utilizar o seu computador. Nos próximos vídeos eu vou explicar passo a passo como a gente faz para criar uma mídia externa. Se você não sabe, você vai ficar sabendo aqui. E como a gente pode fazer também
para otimizar esse tempo de formatação. Quais são alguns macetes que a gente pode utilizar para que a formatação fique mais ágil e mais rápida. Tá? E também vou usar aqui ferramentas para, antes de formatar, você testar o HD do seu cliente ou o seu HD para ter certeza que essa lentidão, que o fato de o computador estar travando, não tem nada a ver com a possibilidade de o sistema estar corrompido, de o sistema estar com algum problema, mas sim pode ter a ver com o disco rígido estar corrompido, o disco rígido ter algum problema. Se o disco rígido não está saudável, não adianta nada a gente formatar, porque o problema não é no sistema, não é na parte lógica, o problema pode ser na peça que contém o disco rígido. Então no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a testar o disco rígido, com um programinha muito legal que eu tenho aqui, e também como fazer um pendrive ser bootável, como transformar um pendrive em uma imagem de Windows, tá ok? Se você gostou do vídeo, dê um like na nossa página, se inscreva e deixe seu recado aqui embaixo. Até a próxima!